O que torna você você? A matéria do seu corpo? A sua consciência? Mesmo tendo consciência, você pode afirmar que é um eu? Esse é um clássico problema da filosofia, conhecido como o problema da identidade pessoal, ou o problema do eu, o problema da identidade do eu, como você preferir chamar. No vídeo de hoje eu vou analisar esse problema com vocês, apresentando-o da forma que eu o aprendi do meu professor e orientador Pedro, valendo-me de um pouco da linguagem objeto da filosofia analítica, para deixar as coisas bem claras, bem rigorosamente apresentadas, formuladas com a lógica. E é claro que eu vou explicar como essa linguagem funciona à medida que eu for fazendo isso no vídeo. Então vamos nessa. Primeira parte. Vamos provar que não é a matéria que define o eu. A ciência diz, por exemplo, que as células do seu corpo passam por renovações. Costuma-se apontar 7 anos para todas as células já não serem mais as mesmas. No entanto, isso é muito mais uma generalização do que um dado preciso, tá? Mas isso não vem ao caso. A questão é que essas renovações acontecem. Seria um absurdo imaginar um réu que cometeu um roubo muito grande 10 anos atrás, argumentando num tribunal que demorou para acontecer 10 anos depois, que ele não era mais a mesma pessoa que cometeu aquele roubo e que, portanto, ele não devia ser responsabilizado pelo crime. Seu meritíssimo, majestade, eu não sou mais a mesma pessoa, eu mudei muito nesses últimos 10 anos. Quem cometeu aquele roubo não fui eu. Se a gente imaginar um réu argumentando isso, provavelmente a gente pode supor que a pena dele iria aumentar, né? Então, o senso comum não aceita de maneira alguma essa ideia de que é a matéria que constitui o eu. Então, supondo que nenhuma célula do corpo do criminoso existia em seu corpo há 10 anos, quando ele cometeu o crime, ele deve ser responsabilizado pelo crime? Quase todo mundo, por bom senso, responde que sim, ele ainda deve ser responsabilizado pelo crime. Isso prova, portanto, que não é a matéria que constitui a identidade. Outro exemplo. Suponha que, no futuro, toda a matéria que compôs o corpo de Hitler fosse reconfigurada na forma de uma garrafa plástica. Digamos que a matéria, os átomos que faziam parte do corpo do Hitler foram todos reconfigurados nessa garrafa aqui. Não vem ao caso como isso aconteceu, se foi intencional, se foi um plano. Vamos só entreter essa ideia. Hitler se suicidou. Não foi possível puni-lo pelos crimes que ele cometeu durante o regime nazista. Será que cabe punirmos a garrafa? Se Hitler, em termos materiais, está aqui nessa garrafa? Quase todo mundo vai dizer que não faz sentido punir a garrafa. Então temos aí, mais uma vez, a demonstração de que não é a matéria que constitui a identidade. Agora vamos expressar o primeiro exemplo na linguagem objeto da lógica. Seja R a proposição o réu cometeu um grande roubo há 10 anos. Seja J a proposição o julgamento ocorreu 10 anos após o roubo. Seja C a proposição o réu deve ser responsabilizado pelo crime. Seja M a proposição nenhuma célula do corpo do réu existia em seu corpo há 10 anos. Agora podemos expressar o argumento da seguinte forma. R, I, J e M implicam C. Esse símbolo aí significa uma conjunção lógica, é basicamente um E na linguagem objeto da lógica que se utiliza na filosofia analítica. Então R, né, então se o réu cometeu um grande roubo há 10 anos, o julgamento ocorreu 10 anos depois e nenhuma célula do corpo do réu existia em seu corpo há 10 anos, ele ainda assim deve ser responsabilizado pelo crime. Vamos argumentar que o eu não é também tão somente uma continuidade espaço-temporal. Então a gente vai ver alguns argumentos clássicos aqui. O Descartes vai argumentar em nome de uma substância conhecida também como alma, como res cogitans, que é distinta da substância corpórea, né, o seu corpo extenso. E a gente vai ver o argumento do Locke, que é um argumento empirista, que defende uma teoria da identidade com base na continuidade psicológica.
A substância de Descartes não satisfaz o critério empirista, porque não é observável. E como David Hume, John Locke é um empirista. Ele quer coisas observáveis, que podem ser verificadas, testadas. A continuidade espaço-temporal satisfaz o critério empirista, pois podemos observar a continuidade de algo no tempo e no espaço. Em um jogo de futebol, você pode dizer que a bola no fim do jogo é a mesma do início, ou não é a mesma do início, acompanhando a continuidade espaço-temporal da bola, né? Se o Gandula trocou, quantas bolas foram trocadas. A continuidade espaço-temporal é observável, satisfaz o critério empirista, diferentemente da substância. Pela teoria da continuidade espaço-temporal, seria correto punir o criminoso 10 anos depois do crime, mesmo com todas as suas células tendo se renovado, pois foi observada a continuidade espaço-temporal da pessoa dele. Então, já é melhor do que afirmar que o eu é a matéria. O eu, sendo a continuidade espaço-temporal, já impossibilita esse criminoso de usar essa retórica, esse argumento de que eu não sou mais o mesmo. Não, você é o mesmo, porque a sua pessoa, a gente observou nela uma continuidade espaço-temporal, mesmo que as suas moléculas tenham mudado. Então, você é o responsável, sim, por aquele crime. Embora resolva esse problema, no entanto, para o Locke, a teoria da continuidade espaço-temporal não é suficiente para explicar a identidade. E ele mostra por quê com um famoso experimento mental. Imagina que as consciências de um sapateiro e de um príncipe fossem trocadas, de modo que o corpo do príncipe está agora com a consciência do sapateiro e vice-versa. Então, para o Locke, né, no entendimento dessa teoria da continuidade espacial, nada teria acontecido. Se o príncipe cometesse um crime com o corpo do sapateiro, o corpo do sapateiro seria punido. Mas a consciência que cometeu o crime é a do príncipe. E digamos que antes dessa troca, o príncipe tivesse cometido um crime enquanto príncipe. E aí trocou a consciência, decidem levar o príncipe para a guilhotina. Mas aí levam o corpo do príncipe que está com a consciência do sapateiro na guilhotina. Isso nos soa bastante injusto, né? E por isso, para Locke, o problema não é puramente de continuidade espaço-temporal, mas deve ser pensado no âmbito da psicologia, da continuidade psicológica. E essa é a proposta dele. Poderia, caso a alma de um príncipe, levando consigo a consciência da vida passada do príncipe, entrar e informar o organismo de um sapateiro, tão logo abandonado por sua própria alma, qualquer um vê que ele seria a mesma pessoa com um príncipe, responsáveis apenas pelas ações do príncipe, mas quem diria que era o mesmo homem? Estranha tradução, né? Mas enfim, Locke argumenta que a identidade pessoal reside na continuidade da consciência ao longo do tempo. Então, a consciência do príncipe no corpo do sapateiro faz com que essa consciência continue sendo o príncipe, a despeito de estar no corpo do sapateiro. É uma identidade pessoal e não corporal o que fundamenta o eu. Mesmo que não seja o mesmo corpo, a consciência é a mesma. Se botarem a consciência de um ser humano num corpo artificial no futuro, vai continuar sendo o mesmo ser humano, como acontece em histórias de ficção científica, como aquela da Netflix, Altered Carbon. Aí surgem outros problemas. E se copiarem a consciência implantada? Vão existir duas ou mais pessoas que têm a mesma identidade? É aquela ideia do transhumanismo, né, que está em jogo aqui. Nas meditações metafísicas, René Descartes, o filósofo racionalista, fundador, digamos assim, do pensamento moderno, ele busca refutar essa ideia, argumentando o seguinte: é possível que um gênio maligno esteja te enganando e você não esteja realmente aqui. No caso, o exemplo que ele dá é nu diante da lareira, que supostamente René Descartes estava. Com isso, Descartes defende que o eu não é uma substância extensa. O seu corpo é. O seu corpo é extenso. Não importa o quanto você engorde ou emagreça, a extensão continua sendo uma propriedade do seu corpo. Agora, você, o eu,
não é extenso, não tem a extensão como uma propriedade, nem é de ordem espacial. A sua identidade, portanto, para Descartes é de outra ordem, é de ordem mental e não possui a extensão como propriedade. Vamos formalizar o argumento cartesiano na linguagem objeto, empregando agora a redução ao absurdo, ou reductio ad absurdum, em latim. Seja F, os estados mentais são físicos. Seja E, a alma explica o mental. Seja A, almas existem. Então, primeiro fica não F implica E. Não F. E implica A. A. Almas existem. Então, reduzindo ao absurdo, a gente supõe que todos os antecedentes da implicação são verdadeiros e os consequentes são falsos. A gente quer provar o argumento, provar sua validade. E é contraintuitivo fazer isso negando, mas é assim que funciona. Então a gente vai afirmar os antecedentes e negar os consequentes. Então a gente afirma o não F. Não F é o verdadeiro, não F implica E. Não F. Não F, então, de 2 e 1, podemos concluir que E é verdadeiro. E é verdadeiro, então de 5, que veio agora, e 3, podemos concluir que A é verdadeiro, porque E implica A. A é verdadeiro. Agora, temos A verdadeiro e não A verdadeiro, o que é uma contradição. Portanto, a suposição que a gente fez reduzindo ao absurdo para tentar invalidar o argumento de que todas as premissas são verdadeiras leva a uma contradição. Assim, ao menos uma das premissas deve ser falsa. Nesse caso, a premissa 4, não A é falsa, que implica que A é verdadeiro. O argumento de Descartes é válido. O que isso significa? Pouca coisa. Só significa que é um argumento válido, que não deve ser descartado imediatamente por ser ilógico. Mas não prova, não resolve o problema. Existem outros argumentos que também são válidos. Se o eu não é uma continuidade ordenada no espaço e no tempo, então é possível estar em algum espaço e ainda assim ser enganado por um sonho ou por um gênio maligno, conforme argumentado por Descartes. Caso eu tenha cometido algum erro na formulação lógica, peço aos analíticos de plantão que me corrijam, até porque a filosofia de Descartes é anacrônica com isso. Não foi nesses termos que ele apresentou seu raciocínio. Com isso, sobra que o eu é uma substância imaterial que o Descartes chama de alma. Esse é o argumento do dualismo cartesiano. Eu concordo com ele que mentes não são coisas físicas. Por exemplo, os filósofos fisicalistas funcionalistas contemporâneos, eles defendem que é possível reduzir propriedades mentais a características físicas. Filósofos contemporâneos que discordam dos fisicalistas são, por exemplo, Thomas Nagel, que escreveu o famoso ensaio Como é Ser um Morcego, que eu já abordei aqui no canal, e você pode assistir esse vídeo clicando aqui em cima no card, ou Michael Hilmer, o filósofo analítico do intuicionismo ético que eu estou estudando agora. O Hilmer vem fazendo recentemente em seus artigos e entrevistas uma defesa até mesmo não só de almas imortais, como de reencarnação. Eu vou com eles até a afirmação de que mentes não são coisas físicas. Todavia, não posso acompanhar Michael Hilmer com a defesa da reencarnação ou da alma imortal. Mas parece que o Hilmer assenta a sua defesa da imortalidade, da alma, em 3 coisas fundamentais: qualia, intencionalidade e livre-arbítrio. O que é qualia, que é o termo mais esquisito desses? Qualia é uma ideia proposta pelo Thomas Nagel. Você pode ler o artigo, tá? Do Como é Ser um Morcego, What is it like to be a Bat, que é muito bom, e ver o meu vídeo sobre ele. Mas o Nagel argumenta que qualia é a qualidade de ser alguma coisa, de experimentar alguma coisa. Por exemplo, a gente pode ter todo o conhecimento científico sobre um morcego, mas isso não significa que a gente sabe como é ser um morcego, isso só o morcego sabe. Ou, por exemplo, você sabe o que é a água muito mais por ter a experiência da água, por nadar, por consumir água, do que por estudar a fórmula química H2O. Então é disso que se trata o qualia. Somente
um ser humano sabe como é ser um ser humano e somente um morcego sabe como é ser um morcego. Então tem essa dimensão da experiência, da consciência, que por mais que a ciência explique dados físicos sobre a humanidade, sobre os processos químicos, físicos, orgânicos acontecendo, ela não consegue encapsular essa dimensão da consciência. E eu sei que eu sou consciente porque eu tenho uma consciência direta dos meus estados mentais. Então tem algo aí que aponta para além do fisicalismo. Imagine uma pessoa capaz de entender raciocínios lógicos complexos muito bem, mas que fosse inteiramente surda. Podemos proporcionar a ela a experiência de ouvir a Sinfonia número 40 em Sol menor de Mozart? Por mais que ela aprenda a ler música e estude a composição, ela não vai ter a experiência da qualia de alguém que pode escutar a música. Intencionalidade, pessoal, é um termo técnico de filosofia. Significa um direcionamento sobre algo. Por exemplo, crença sobre gnomos. Pensar em um carro vermelho. Ok, é razoável afirmar que a gente tem intencionalidade. Hoje em dia, um questionamento básico do dualismo é operado por filósofos como Ted Sider, que afirmam que a ciência já demonstrou a existência de correlações entre mentalidade e pedaços do cérebro. O argumento é que se o cérebro explica a mentalidade sozinho, não há necessidade de inserir a substância, ou a alma. É basicamente uma navalha de Ockham, um princípio de economia. Se a gente já tem algo que explica, não precisa colocar um outro algo. A questão é que não explica totalmente ainda. E se é que vai explicar totalmente? Sobre o livre-arbítrio, vocês sabem que a minha posição é uma posição de dificuldade de entender o arbítrio como livre. A gente tem arbítrio. O meu problema, muito baseado nas descobertas de Schopenhauer, Nietzsche, Freud e da psicologia, com toda a questão do desejo, é que o nosso arbítrio não parece ser livre. Né? A gente tem certamente will, mas dizer que a gente tem free will é um pouco mais complicado. Entretanto, a minha posição está sendo revista. Pode ser que a gente tenha, sim. Então, eu não vou afirmar que a gente não tem aqui. Para concluir, vamos aplicar o problema da identidade a um objeto, utilizando o famoso paradoxo do navio de Teseu, conhecido também como paradoxo de Teseu ou simplesmente o navio de Teseu, como você preferir. Suponha que Teseu tem um navio e, ao longo do tempo, todas as peças do navio são gradualmente substituídas por novas peças idênticas. Eventualmente, todas as peças originais são removidas e substituídas por novas. A questão é, o navio que agora existe, composto inteiramente por peças novas, ainda é o mesmo navio que Teseu possuía originalmente? Ou então, suponha que o navio tenha sido reconstruído exatamente com as mesmas peças. O navio reconstruído é idêntico ao navio original? Seguindo, por exemplo, o raciocínio de Descartes, os três navios em questão são o mesmo navio. Eles são, sim, idênticos, pois não é a matéria que determina a identidade. Mas, e se com as mesmas peças do original construíssem um segundo navio enquanto o original foi reformado com peças novas? Então existiriam duas substâncias iguais? Dois navios de Teseu? O paradoxo parece persistir e pode ser surpreendentemente mais complicado quando o objeto em jogo não envolve consciência. Pela teoria da continuidade espaço-temporal, o navio verdadeiro é o navio reformado, o navio que tem novas peças no mesmo lugar que as originais. Uma visão contemporânea e influente sobre a identidade pessoal foi a do filósofo britânico reducionista Derek Parfit. Parfit argumenta que a identidade pessoal não é necessariamente o que normalmente se pensa que ela seja. Ele rejeita essa ideia de que a identidade pessoal é uma questão de persistência de uma substância ou entidade imutável ao longo do tempo, como uma alma ou esse ego permanente. Em vez disso, ele sugere que a identidade pessoal pode ser entendida em termos de relações psicológicas
e continuidade entre diferentes estados mentais e físicos. Parfit desenvolve a ideia de que as nossas identidades pessoais estão relacionadas à continuidade de certos tipos de relações psicológicas, como a memória, preocupações, desejos e padrões de comportamento. Portanto, o embate contemporâneo é justamente o deste tipo de visão com o tipo de visão do Michael Hilmer e do Thomas Nagel, que envolve a noção de qualia e outros elementos que a gente viu. Mas o qualia, por exemplo, parece ser um argumento forte para a existência de algo não físico, no que diz respeito ao eu. Esse é um daqueles problemas clássicos da filosofia que provavelmente nunca vão ser resolvidos, mas que é importante todo filósofo entreter em algum momento. Quanto à minha posição, que está constantemente sendo revista, eu me inclino a crer que o eu é uma continuidade psicológica associada a processos mentais e físicos, de modo que ele não é físico, tampouco é apenas uma ficção, o que eu já acreditei no passado. Ele envolve processos físicos e não físicos e depende de ambos para existir enquanto algo real e não físico. Mas diz aí, filosofia não é a coisa mais legal do mundo? Comente a sua opinião, sua visão sobre a identidade pessoal, sua solução para o paradoxo do navio de Teseu e considere se tornar um membro para apoiar o canal, ter acesso aos benefícios exclusivos e permitir que o conteúdo da filosofia cresça aqui no YouTube. Aqui vai o meu agradecimento aos mecenas do canal que tornam possível este e outros vídeos de importantes conteúdos filosóficos. Muito obrigado e até a próxima!